A geração atual encontra-se sob um ataque mais intenso de poluentes que estão no ar, na comida e na água do que qualquer geração anterior. O estilo de vida estressado a que a maioria das pessoas é submetida também tem seu peso em nossa saúde, principalmente quando falamos em doenças degenerativas. Será possível prevenir o estresse, diabetes, TPM, os efeitos da menopausa, artrites, osteoporose, câncer? Como a maioria das patologias vem acompanhada por alterações da composição bioquímica do organismo, será que uma correção nutricional provocaria um restabelecimento do equilíbrio do organismo? Para muitos, o passar dos anos é motivo de ansiedade e aflição. Há inclusive quem gaste pequenas fortunas com cosméticos, dietas da moda, que aliás estão sempre mudando, com o objetivo de conter os efeitos do tempo. E também ao fato de não ser possível simular juventude física se estivermos velhos por dentro. Enfim, eliminar ou inibir a absorção de substâncias tóxicas, combater o excesso de radicais livres, estimular o sistema de defesa do próprio organismo. Isso pode ser feito por meio dos alimentos ou será preciso doses maiores do que as encontramos nos alimentos hoje em dia? E será que existem defesas contra o envelhecimento prematuro? E o que pode ser considerado envelhecimento prematuro? Estaríamos nós procurando o elixir da eterna juventude? E em caso positivo, quem seriam os alquimistas modernos? Seria o elixir da eterna juventude um gênio oculto que, influenciado pelo estilo de vida, promova a longevidade e a melhora da qualidade de vida das pessoas? Ou nós poderemos influenciar a natureza? Bom, dá para perceber que são muitas as perguntas a serem respondidas. Ainda bem que nós trouxemos até vocês uma pessoa que pode dar conta delas direitinho. Com o apoio de Faculdades Anglo-Americano, Sempre Bonita, Maria Santa Acessórios e Savaralto, o programa Janelas, Inovação e Sustentabilidade de hoje recebe o Dr. Ari Mazzotti, que é especialista em nutrologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, especialista em medicina ortomolecular pela Faculdade de Ciências de Saúde de São Paulo, tem especialização em medidas de vitaminas, minérios, aminoácidos e alergias alimentares pelo método Vega Diagnóstico em Baden-Baden, Alemanha, e também é pós-graduado em Medicina Estética pela Associação Internacional de Medicina Estética. Viram só? Doutor Ari, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço a oportunidade e me sinto lisonjeado de participar, Rúbia, do teu programa e poder trazer algumas informações, mesmo que dentro dos limites que a ciência impõe e dos meus conhecimentos, né? Nós podemos dizer que existe uma terapia que previna o envelhecimento, doutor Ari? Bom, o que nós sabemos hoje, eu quando falo em envelhecimento, eu me baseio no DNA da vida. Se o programa de DNA para uma espécie animal é tantos anos, envelhecer ou passar estes anos com saúde é o certo. Depois desabitar a própria matéria e seguir para outro plano, me parece uma coisa normal, né? Então, na espécie humana, nós temos um DNA de 120 a 160 anos. Poxa, É. Bastante tempo. Nós usamos, em média, aqui no Rio Grande do Sul, em torno de 60 a 62 anos. Alguma coisa está errado. Os nossos avós usavam mais tempo. O que é que aconteceu entre os nossos avós e as nossas gerações atuais que diminuiu o tempo de vida? Veja bem o que eu estou dizendo. Em termos gerais, os nossos avós, os nossos pais, na minha idade, meu pai já é falecido, mas vamos dizer, as pessoas que estão hoje com 80 anos, e os pais deles não iam a médico. Por que eles não iam a médico? Porque não ficavam doentes? Não. Eles não tinham depressão? Eu tinha muito pouco. Então, o índice de doença cresceu espantosamente e a gente pergunta, o que é que aconteceu? Qual é o motivo? Porque a gente sabe que a taxa de longevidade vem aumentando, mas isso se deve muito ao saneamento básico
a queda da mortalidade infantil, né, que eleva essa taxa para cima, né? Não é necessariamente porque as pessoas, uma a uma, estejam vivendo mais, a grande né? média de mortes aqui nessa região é cardíaca, por problemas de hipertensão. Então, depois da hipertensão, vem as consequências da hipertensão, que são as alterações cardíacas, o derrame cerebral. Então, nós já temos que enfocar isso. Quem mais mata é o sistema circulatório. Só que, no geral, nós temos 82% dos diabéticos que não são genéticos, não nasceram para ser diabéticos. O senhor está falando isso só na região aqui nossa? Não, ou em geral termos no país. No país. Tá? Nós temos o maior instituto de câncer da América do Sul. Ele está em Porto Alegre. Nós temos o maior instituto de cardiologia da América do Sul, ele está em Porto Alegre. Isso nos orgulha tecnicamente. A pergunta é, por que São Paulo, cuja arrecadação é assombrosa, parece que em torno de 300 bilhões, o Rio Grande do Sul em torno de 22 bilhões, por aí, não sei se esses dados são corretos, mas a distância de arrecadações é enorme. Por que São Paulo não tem o maior instituto de cardiologia e não tem o maior instituto de câncer? Porque aqui ocorrem problemas cardiológicos numa proporção maior e ocorre mais câncer. O lugar mais canceroso do mundo são duas áreas da savana africana. Depois, o Rio Grande do Sul. Então, aquilo que eu estava falando no começo, Rúbia, alguma coisa aconteceu. E o que é que os nossos avós faziam que já viviam 100 anos? Eles trocavam de solo. Nós não trocamos de solo. O senhor fala as culturas, agricultura. Quando não dava mais milho ou pipoca, eles cortavam uma capoeira lá adiante e deixavam nascer uma capoeira aqui. Isso se chama reciclagem de solo. A reciclagem de solo é fundamental. Por quê? Um pé de milho ou um pé de tomate tem uma raiz assim. Então esse pedaço de solo em 7, 8, 10 anos se extinguem, quase que se extinguem alguns minérios. E estes minérios não estarão mais na salada, não estarão mais na batata, não entrarão mais na gente e nos causarão doenças. E claro, hoje a cultura é feita em grandes propriedades que não vão deixar o solo descansar, a gente sabe disso. Os mesmos minérios da tabela periódica que fazem a nossa imunidade, a imunidade dos animais, fazem a imunidade das plantas. Então, se eu perder no solo o selênio, se eu perder o zinco, se eu perder o germânio e se perder selênio, germânio, zinco e o enxofre, eu vou ter um déficit de imunidade nas plantas. Logo, eu vou ter que matar aquelas bactérias que ela matava com um agro tóxico. É, porque ninguém nunca descobriu um agro bom. É verdade. Entendeu? A gente até antigamente eles faziam a gente chamar de remédio, né? Para parecer bom, né? O agro, que é tóxico, jogado nas plantas, ajuda elas a se manterem vivas e vai entrar na nossa composição corporal. Então veja a ordem das coisas. As plantas comem os mesmos minérios que os animais. Elas ganharam uma máquina para transformar minério em vitamina, os animais não. Ganharam uma máquina para fazer princípio ativo vegetal, nem precisava dizer, os animais não. Ganharam uma máquina para fazer vitaminas. Ganharam uma máquina para fazer óleos corporais, para botar nas juntas aqui, ômega 6 e ômega 9. Linhaça, canola, esses óleos. Azeite de oliva extraído a frio. O extra virgem, né? Porque todos os azeites, quando são esquentados, ou na extração ou na frigideira, eles perdem suas capacidades. Perfeito. Então, ganharam uma máquina para produzir aminoácidos. Então, veja assim, o aminoácido, 10 são os fundamentais, montam os nossos órgãos, que eu gosto de dizer, montam o nosso parque industrial. Cada órgão tem uma função, os produtos que ele deve
entregar na corrente circulatória. Quer dizer, são os departamentos dentro da nossa fábrica. É. Cada órgão é um departamento que tem uma função Então, a cumprir. estes órgãos trabalham com minerais, vitaminas, princípios ativos, óleos. Então, esses são os nossos nutrientes. Afora isto, a água e oxigênio e sol. Se eu juntar uma porção de glicose, eu faço uma glicogênese. Não é formação de glicose. Glicogênese é formação de glicogênio. É o modo de armazenar glicose no animal. É na forma de glicogênio. Quando eu preciso de glicose, eu vou quebrar esse glicogênio. Por exemplo, catecolamina é ótimo para fazer isso. Vai lá e quebra. Porque na hora que vem uma reação de catecolamina, eu preciso de glicose, eu vou lá e provoco uma glicogenólise. Eu vou lá e quebro o glicogênio de volta em glicose. Agora, se eu quero queimar a glicose, eu vou entrar num processo de glicólise. Eu vou queimar a glicose para ela virar piruvato, para ela entrar no ciclo de Krebs. Então, eu estou provocando uma glicólise. Eu estou queimando, oxidando a glicose. Vamos supor que eu queira formar de novo. Eu estou precisando de glicose, eu não estou comendo, chama-se gliconeogênese. Eu estou usando uma outra estrutura, proteína, para formar glicose. Hoje nós temos o sol como um grande vilão. Produto que nos dá 7... Não, mas eu digo, ele é visto como um vilão também, né? É visto como um vilão, porque ninguém estuda ele como um nutriente. Compreendo. Mas na hora que nós estudarmos o sol como um grande nutriente, e se nós olharmos a natureza, todos os animais ali, às 7, 8 da manhã, eles vão todos para o sol. Num determinado horário, parece que a fazenda está em silêncio, não mora mais ninguém lá. Aí eles ficam quietinhos na sombra e de tarde eles vão comer sol de novo. Então o sol comestível, vamos dizer assim, como nutriente, é um sol das 7 às 9, no horário aí que estava aí, e ali das 5 da tarde em diante. Eu preciso que este sol passe pelo meu corpo, atinja os meus órgãos e nos órgãos recarregue 7 frequências em cada minério que estiver lá trabalhando. E isso a gente chama de quântico. Que seriam as frequências solares, aquelas... São as 7 frequências as cores do básicas do Sol. arco-íris. Sim. Então, que podem ser visíveis na cor do arco-íris, né? Então, essas 7 frações, passando pelo corpo, recarregam os nossos minérios. Agora, se eu tenho 50% de um minério, então eu recarrego 50% tomando um banho de sol. Mas não de roupa. Como Deus me pôs no mundo, tudo bem, vamos usar um biquíni e um calção. Mas vamos deixar que o sol ocupe a maior parte da nossa pele. Se eu medir, por exemplo, o cálcio ou o magnésio, que têm inúmeras funções do nosso corpo, atividades em todos os músculos, o depósito do cálcio e magnésio e a estrutura óssea, se eu medir e falta 30% de cálcio, e falta 60% de magnésio, eu tenho uma brutal descompensação desses 2 minerais, que são parceiros de viagem no corpo, porque o cálcio contrai, 2 cálcios, 2 átomos contraem, e um magnésio relaxa a fibra muscular. Então veja que todos os movimentos estabelecidos nos animais vai se dar, na sua maior parte, por 2 cálcios contraindo e um magnésio relaxando. E uma outra parte pelo sódio contraindo e o potássio relaxando. Então, a tabela periódica me mostra cientificamente que existe